Introdução ao livro de Apocalipse, parte 2. O determinismo no livro de Apocalipse. Os livros apocalípticos são deterministas. Isso significa que a vitória eventual do mundo vindouro sobre o mundo presente, o triunfo do bem sobre o mal, é algo que foi determinado pela mão de Deus. O triunfo de Deus é inevitável, embora pareça demorar-se por tempo excessivamente longo. Os livros apocalípticos, por conseguinte, expõem uma espécie de filosofia da história. Dizem-nos eles a natureza geral do que sucede e do que deverá acontecer. Apesar de que há caos devido ao pecado, somos assegurados que o processo histórico está ao lado do bem e de Deus e que nada pode alterar isso. Pois a vontade de Deus é toda poderosa. O seu propósito talvez precise de longo tempo para materializar-se. Mas tudo está determinado. Há um horário divino predeterminado. E o fim do domínio de Satanás ocorrerá súbita e dramaticamente. A própria história é a crônica da luta entre Deus e Satanás, e como seres inteligentes serão envolvidos até o fim da mesma. Mas a história, apesar de envolver muitos elementos de sofrimento e caos, finalmente está determinada para que sirva as finalidades divinas. Pessimismo e otimismo no livro de Apocalipse. Os livros apocalípticos, ao mesmo tempo, são altamente pessimistas e otimistas. Expõem um quadro horrendamente negativo do que haverá de suceder a este mundo, o que envolverá a intensa depravação dos homens. Ao mesmo tempo, porém, uma vez que este mundo seja apropriadamente julgado, deverá ir à existência um novo mundo de resplendente beleza e de incrível progresso. Do lado pessimista, os livros apocalípticos são cataclísmicos. Os eventos que porão fim ao presente mundo mau serão radicais, como se for o decepar de um tumor canceroso. Os acontecimentos que darão início à nova era também serão cataclísmicos. As mudanças se produzem mediante acontecimentos bons ou maus, mas sempre repentinos e não mediante algum processo gradual. As grandes alterações na história resultam de intervenções divinas. A ética no Apocalipse. A ética no Apocalipse significa que esses livros convocam os homens a abandonar o pecado, o qual necessariamente produzirá acontecimentos cataclísmicos. Apesar de tudo estar determinado, nada podendo derrotar facilmente o pecado, Satanás e seu sistema, contudo, preservados entre esses terríveis acontecimentos, os homens que mantiverem confiança em Deus e em seu Messias. Em caso contrário, haverão de participar imediatamente da glória de Deus mediante o martírio, ou então haverão de ser gentilmente conduzidos à sua presença. Uma vez que tiveram sofrido como os homens terão de sofrer durante aquelas horas fatais. As advertências ali dadas, pois, visam converter os homens da maldade e da perversidade, não são meras predições de uma condenação inevitável. Os livros apocalípticos da Bíblia, Daniel e Apocalipse,
bem como seus paralelos apócrifos que foram produzidos pelas comunidades judaicas e cristãs, são messiânicos em sua natureza. Descrevem as mais prodigiosas tragédias, embora também narrem para nós o fato que haverá um Messias, um Salvador, o qual corrigirá todos os erros. No próprio Novo Testamento temos os pequenos apocalipses dos capítulos 24 e 13 dos evangelhos de Mateus e Marcos, respectivamente, ambos derivados da mesma fonte, com base em declarações proféticas do próprio Senhor Jesus Cristo. O quinto capítulo da primeira epístola aos Tessalonicenses e o segundo capítulo da segunda epístola aos Tessalonicenses são escritos apocalípticos de Paulo, mas ponto de vista literário como de ponto de vista das previsões proféticas. Mas o Apocalipse de João é o livro apocalíptico por excelência, tanto do ponto de vista literário como do ponto de vista das previsões proféticas. O livro de Apocalipse de João foi escrito a fim de ser lido nas igrejas. Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Podemos supor que desde os tempos cristãos mais remotos, em algumas porções da igreja, especialmente na Ásia Menor, para quem esse livro foi dirigido, era ele tido como dotado de autoridade idêntica aos dos livros proféticos do Antigo Testamento. No entanto, foi somente perto dos fins do século II depois de Cristo que esse livro obteve alguma proeminência em qualquer segmento maior da igreja cristã. A mais antiga menção específica ao livro de Apocalipse, que também o atribui ao apóstolo João, foi feita por Justino Martim, que viveu em Éfeso em cerca de 135 depois de Cristo, antes de ter se mudado para Roma. Escrevendo pelos meados do século II depois de Cristo, disse ele: além disso, um homem entre nós, de nome João, um dos apóstolos de Cristo, profetizou em uma revelação que lhe foi feita, que aqueles que tiveram confiado em nosso Cristo passarão 1000 anos em Jerusalém e que após a ressurreição universal e eterna terá lugar e julgamento. Proveniência e destino. Apocalipse 1:9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Como vimos, Apocalipse 1:9 identifica o lugar de onde a epístola foi enviada, o lugar de sua posição, a ilha de Pátimos. Tal informe deve ser aceito como real, a menos que se suponha que tais toques sejam meros artifícios literários. Nada há contra a ideia que João, o vidente, um dos principais líderes da igreja cristã de Éfeso, homem bem conhecido entre todas as igrejas da Ásia Menor, tenha sido banido para Pátimos devido à sua fé cristã e que ali escreveu esta obra. Sua reclusão e sofrimento, entretanto, talvez tivesse provocado suas visões. Pátimos é uma ilha que fica a 56 quilômetros ao largo da costa sudoeste da Ásia Menor, a moderna Turquia, 30 a 20 graus leste. Essa ilha tem cerca de 13 quilômetros e em alguns lugares chega até 6,5 km de largura. Compõe-se de colinas vulcânicas escarpadas, atualmente pertence à Grécia.
Apocalipse 1:4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. O destino também é claramente afirmado nessa passagem, bem como em seus capítulos 2º e 3º, a saber, as 7 igrejas da Ásia Menor. Provavelmente uma cópia do livro foi enviada para cada uma delas, e não apenas as cópias individuais das pequenas cartas. Às igrejas foi ordenado que lesse a composição inteira, como vimos em Apocalipse 1:3. Na Ásia Menor havia maior número de igrejas do que apenas aquelas 7, e podem-os supor que não demoraram a receber cópia da mesma. Alguns estudiosos têm pensado que essas 7 igrejas representam 7 espíritos distintos da história da igreja, mas isso é repelido por outros. Seja como for, representam as principais condições que podem ser encontradas na Igreja Universal em qualquer período de história. É interessante a observação que o Apocalipse foi aceito como autoritário, isto é, canônico, inicialmente na Ásia Menor. Relacionada às 7 igrejas da Ásia, estaremos também fazendo um estudo sobre esse tema. Lembrando que o livro de Apocalipse deve ser entendido de forma profética histórica, sendo que cada igreja representa as 7 eras da igreja na Terra. Pedimos que você mande sua sugestão, crítica e dúvida para estarmos esclarecendo, e que vocês possam também estar curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Deus abençoe. Prossigamos com a terceira parte.